Dia Mundial da Água, data para lutar contra a privatização dos recursos hídricos do Brasil. O dia 22 de março é celebrado em todo o mundo como o Dia Mundial da Água. A data foi criada em 1992 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para debater a importância do acesso e da riqueza de um dos recursos naturais essenciais para a existência de todos os seres vivos. A data é também um alerta sobre como os governantes estão cuidando e administrando esse importante mineral. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, indicam que quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada no Brasil, o que mostra o tamanho da desigualdade no país. O acesso à água, um bem disponível na natureza para a sobrevivência de todos, indistintamente, está sendo cada vez mais privatizado por alguns e tem se tornado objeto lucro de uns poucos e de luxo de outros. Primordial à vida na Terra, a água tem sido transformada em commodity, sem direito, tem sido politizado e até mesmo se tornado instrumento de embates por causa da falta de políticas públicas voltadas para os recursos hídricos no Brasil e no mundo. Por isso e outras coisas, o dia 22 de março é data de luta contra todas as formas de privatização da água no país, adverte a diretoria colegiada do Simpro-DF. Com o apoio e interesses de grandes grupos empresariais, políticos prepostos de multinacionais no Congresso Nacional e até de empresas nacionais, o projeto de lei PL número 4.162 de 2019, que institui mudanças no sistema regulatório do saneamento básico no Brasil, permite que empresas privadas explorem os serviços de saneamento e dá a esses grupos o direito de controlar os recursos hídricos brasileiros como rios, lençóis freáticos e aquíferos, além de ter o controle total sobre os recursos naturais brasileiros. As empresas elevariam as tarifas, deixando a população cada vez mais carente e empobrecida. Diante desse e de outros problemas, como por exemplo o da privatização pelo governo Ibanez Rocha, do MDB, da CAESB, é preciso mais do que nunca estarmos unidos contra a privatização, afirma a diretoria. O sindicato alerta para os grupos empresariais que, a cada dia, apropriam-se do governo por meio de eleições diretas para legislarem em causa própria e transformar recursos minerais como a água e a energia elétrica em objeto de lucro para eles. A água tem sido disputada por grandes grupos empresariais que estão com os olhos atentos e voltados para o Brasil. Isso porque o país reúne as principais reservas de água potável do mundo, sendo 13% de todas as reservas mundiais de água despejadas em nascentes, rios e aquíferos. Alerta. O Simpro-DF também adverte para a privatização da SEB e da Eletrobras. Privatizar a Eletrobras e a SEB é privatizar as águas brasileiras, porque a maior parte da nossa energia elétrica vem das águas das hidrelétricas.
é importante a participação ativa da nossa categoria nas mobilizações contra essas privatizações, porque a água é um bem essencial à vida. Privatizar a água e energia é uma das medidas perversas que afeta diretamente a sua e as nossas vidas, avisa. Privatização destrói rios e bacias hidrográficas no Brasil. Não é preciso ir muito longe para resgatar o que decisões e iniciativas de privatização podem fazer com o país. Duas tragédias ocorridas nos municípios de Mariana e Brumadinho, Minas Gerais, ganharam notoriedade no mundo como o maior desastre ambiental do Brasil. O rompimento da barragem de Rejeitos, além de vidas, interrompeu também o funcionamento e o desenvolvimento das cidades e a vida de toda a população, revelando a ineficiência de grupos privados que administram bacias brasileiras. Esses são dois exemplos de tragédia anunciada como consequência da privatização da água. Os danos largados em Brumadinho e Mariana são irreparáveis, porque com o rompimento das barragens, a lama com rejeitos destruiu 2 córregos que passavam pela capital mineira. Atingiu rios e nascentes e destruiu a bacia hidrográfica do rio Paraopeba. O Fórum Brasileiro de Comitês de Bacias Hidrográficas denunciou o desaparecimento dos córregos do Feijão e Carvão e antecipou, na época, a catástrofe que iria ocorrer em toda a bacia do Paraopeba, que até hoje tem expulsado famílias e ribeirinhos que ficaram sem nenhuma possibilidade de produzir seu alimento e seu sustento. Quem vivia da pesca teve o trabalho paralisado pela tragédia. O projeto de privatização da água é antigo. Em 2005, por exemplo, o presidente da Nestlé, Peter Brabeck, declarou que a água deveria ter valor de mercado. Assédio das multinacionais que querem tomar a água dos brasileiros. Empresas internacionais querem o direito de posse com exclusividade dos rios e bacias hidrográficas brasileiras como forma de negócios futuros. Como no Chile, um projeto de lei parecido com o que vem sendo discutido no Brasil, empresas passariam a ter acesso livre, podendo aproveitar as riquezas naturais brasileiras para comercializar a água, uma forma de lucrar e se enriquecer, tirando da população o recurso natural mais importante para a sobrevivência. Uma apuração do jornal Brasil de Fato revelou que, no Fórum Econômico Mundial de 2018, quando uma nova elite burguesa, não mais apenas europeia, se reuniu em Davos para celebrar a si mesma suas realizações e sua visão de mundo, o ex-presidente Michel Temer se encontrou às escondidas com o CEO da Nestlé, Paulo Bucher, que se revelou muito interessado na privatização da água do Brasil. Por causa da grande rejeição da população brasileira a essa privatização, o encontro se tornou sigiloso. Na época, a imprensa informou que a agenda de Temer em Davos, naquele ano, revelava a importância do tema água. Temer teve encontros privados com o presidente global da Ambev, Carlos Brito, com o CEO da Coca-Cola, James Quincey, com o CEO da Dow Chemical, Andrew Leveris,
A privatização da água no Brasil continua ocorrendo nos subterrâneos do poder. A água é a principal matéria-prima utilizada pela Coca-Cola e pela Ambev. E por coincidência, Andrew Liveris faz parte do Governing Council da Water Resources, WRG, uma iniciativa da Nestlé, da Coca-Cola e da Pepsi para privatizar a água por meio de parcerias público-privadas. No site oficial do WRG, Andrew aparece ao lado do ex-CEO da Coca-Cola, Muhtar Kent, outro membro do WRG. Importante destacar ainda que, segundo o relatório do WRI, quase 400 regiões do planeta já estão vivendo sob condições de extremo estresse hídrico. Fórum Alternativo Mundial da Água, FAMA, e Agenda do Movimento Popular. Diante do interesse de grandes empresas nacionais e multinacionais em privatizar a água brasileira, a sociedade organizou um movimento permanente em defesa do mineral público e em contraposição ao Fórum Mundial da Água, que tem como agenda a mercantilização e a privatização dos recursos hídricos brasileiros, foi criado o Fórum Alternativo Mundial da Água, FAMA. O FAMA foi realizado entre 17 e 22 de março de 2018, em Brasília, e reuniu os movimentos sindical, social e ambiental, bem como comunidades ribeirinhas e vários setores da sociedade, os quais estabeleceram que o tema da água é pauta permanente da luta da classe trabalhadora. Desde então, o debate sobre a água como direito vital é a sua pauta principal e fez o contraponto ao Fórum Mundial da Água, o denominado Fórum das Corporações. É no Fórum Mundial da Água que as grandes multinacionais, que já dominam 75% do mercado mundial de água no planeta, organizam-se para pressionar os governos de vários países para privatizar mananciais, além das empresas públicas de saneamento e abastecimento de água, como o que vem ocorrendo no Distrito Federal com a SEB e a CAESB. Desde sua criação, o Simpro-DF participa ativamente de ações e movimentos de combate aos interesses de empresas na privatização da água e da energia. Em defesa da vida e dos direitos, nesta segunda-feira, 22, Dia Mundial da Água, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, irá mobilizar todas as famílias assentadas e acampadas em todo o Brasil para plantar árvores nas margens de rios, igarapés, sangas, córregos, ribeirões, riachos, rios, veredas e nascentes. O objetivo da ação é fortalecer o Plano Nacional, plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, lançado pelo MST em 2020. Universidade de Brasília, UNB, atua com iniciativas educativas pelo direito à água. Nesta segunda-feira, 22, o programa Vida e Água para a RIS, uma parceria do Simpro-DF e a TV comunitária, também vai decidir seu tempo televisivo para comemorar o Dia Mundial da Água da classe trabalhadora.
Com importantes temáticas, o programa Vida e Água para ARIS prioriza a estratégia de comunicação e divulgação sobre a gravidade da emergência sanitária no DF, com diversas localidades sem água potável, um problema por demais sério que se intensificou ainda mais neste momento de pandemia, atingindo dramaticamente as famílias mais vulneráveis. O principal foco do programa é a luta pela água. Afinal, a água limpa e potável é um direito humano garantido por lei desde 2010, de acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU. O programa foi idealizado pelo professor Percy Coelho, na Universidade de Brasília. O professor sempre esteve vinculado com os diversos segmentos da sociedade, transformando o espaço acadêmico em uma área pública de debate. A data foi criada para alertar a população internacional sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. Para isso, todos os anos, o Dia Mundial da Água aborda um tema específico sobre este mineral de extrema importância para a existência na vida. Em 2020, o tema escolhido foi Água e Mudanças Climáticas. A conscientização sobre a urgência da economia deste recurso natural é uma das principais metas desse dia. O programa vai ao ar nesta segunda-feira, 22, às 14h30 e será transmitido ao vivo no canal 12 da NET ou pelo site. A água é fonte de vida para todos os seres. Sem água, não há vida.